Hoje, então, a gente vai apresentar, a ideia é trazer uma retrospectiva com algumas informações do que aconteceu durante o ano, alguns números de quantas pessoas estiveram presentes nos eventos realizados, também números da consulta pública. Hoje, como a gente não vai ter, não ficou confirmada a apresentação ali, a discussão do debate da zona rural, vai ser essa retrospectiva mesmo. A nossa expectativa é encerrar a reunião de hoje 15 minutos ali antes das 16 horas também, para poder liberar o pessoal mais cedo. A apresentação é curta, então eu vou já entrar nela e a gente daí já parte direto, a partir da apresentação, para o debate. A diretora, a Patrícia Tchep, que ela vai ingressar na reunião um pouco mais tarde, que deu um conflito de agenda, mas a gente vai tocando aqui o conteúdo técnico. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou pedir só para alguém me acenar quando tiver ok o compartilhamento, porque quando eu compartilho aqui no Meet, eu não consigo ver ao mesmo tempo, né, os participantes. No Teams, né? Falei o Meet, mas é o Teams, Microsoft. Estamos vendo a tela, Vanessa. Obrigada, Dani. Então, como eu falei, né, a nossa ideia é trazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2022 no âmbito da revisão do plano diretor. A gente organizou a apresentação de hoje, então, para trazer alguns números a respeito desses 6 eventos, né, que aconteceram durante o ano, se a gente pode dizer assim. Todos eles estão incluídos dentro dessa etapa de leitura da cidade, que dá subsídio para o nosso diagnóstico POA 2030. Então, nós tivemos as exposições interativas, que foram realizadas ao longo do ano em diversas regiões de planejamento, daí a gente vai trazer aqui um pouco desse percurso. A gente disponibilizou uma consulta online, uma consulta pública, né, que podia ser acessada ali para responder algumas questões que estão relacionadas aos itens também que foram objeto da exposição interativa. A gente teve essa constituição dos grupos de trabalho para a revisão do plano diretor, e daí trazer também um pouco do trabalho desses grupos. O seminário POA 2030, que foi o evento, né, assim, de maior engajamento ali, se a gente for ver em termos de número em relação ao tema da revisão, a Conferência Municipal do Meio Ambiente e também a contratação das consultorias. Então, sobre cada um desses pontos, a gente vai falar aqui um pouco sobre algumas informações e dados gerais de como eles ocorreram, né, ao longo desse ano de 2022. Então, aqui começando, as exposições interativas, elas foram pensadas como exposições que traziam o conteúdo que foi debatido e que foi resultado da percepção da sociedade conforme essa manifestação nas oficinas que foram realizadas em 2019. O que ocorreu depois disso é que foram produzidos uma série de relatórios, mapas e alguns dados foram sistematizados, mas a gente teve aí um grande período de tempo em que não se teve mais esse contato com a participação social, e isso por causa do advento da pandemia, né? Por causa também da pandemia, a gente achou importante, do tempo transcorrido, dar oportunidade para que essas informações elas pudessem ser atualizadas, levar essa devolutiva para a sociedade do que foi registrado nesses eventos e também, com sorte, capturar aí alguma alteração de percepção em relação ao meio urbano em função da própria dinâmica urbana alterada pela pandemia. E aí até a gente recorda, né, a fala da professora Célia no evento, que esses momentos de pandemia, momentos de desastre, sempre são momentos em que se repensa um pouco a nossa relação com a cidade e com as estruturas, né? Então, a gente teve a exposição de abertura, ela foi realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre, foi no dia 6 de agosto de 2022, e contou com 155 participantes. Aqui algumas imagens, a exposição foi antecedida por uma fala da equipe técnica, que falou um pouco da dinâmica da revisão do plano, também teve fala das autoridades ali, do prefeito, presidente da Câmara, nosso secretário, e, ao mesmo tempo, também se fez e se permaneceu na Câmara alguns dias com essa exposição, para que também a sociedade pudesse estar ali adicionando informação. Vocês vão ver que, eventualmente, tem pessoas, né, com esses celulares, não apenas para registrar, né, próximo dos banners, mas porque eles também sempre continham um QR Code para acessar informações mais detalhadas sobre o que estava exposto ali.
Depois disso, nós fomos fazendo um percurso pelas regiões de planejamento. A primeira região de planejamento a receber a exposição foi o centro. Todas as exposições elas foram realizadas em escolas municipais, pelo menos na sua maioria, né? Aqui a gente vai falar de algumas exceções, mas justamente para trazer esses ambientes, que são ambientes da comunidade e neutros, né? E que também tivessem essa fácil acessibilidade e uma série de condições aí que eram necessárias para garantir que a população pudesse ter acesso a esse espaço. Então, foi realizado na região de planejamento 1, no dia 20 de agosto, contando com 39 participantes. Aqui também alguns registros fotográficos, e aqui vocês podem ver na foto do centro, né? Além de expor, a gente sempre trazia mapas, onde era possível registrar novas contribuições sobre os temas que estavam sendo colocados ali. Então, sempre era permitida também essa possibilidade. A região de planejamento 2, dividida em 2 momentos, houve uma exposição nas ilhas e uma exposição no que a gente identificou como continente, né? Nas ilhas foi realizada no Salão Paroquial Nossa Senhora da Boa Viagem, que nas ilhas é um espaço assim, que costuma nos receber, né? Receber a equipe do planejamento para também estar trocando essa ideia sobre o plano para as ilhas. A gente vê uma grande mobilização, né? Quando a gente pensa em 43 participantes, a gente pensa na ocupação das ilhas, é realmente um número expressivo em relação às outras regiões de planejamento. E isso muito vem da demanda que existe da população das ilhas de não se enxergar dentro do nosso plano diretor atual, né? E é um compromisso, um dos compromissos aí que a gente assumiu de poder, então, incluir esse território, de fato, na legislação urbanística, dando a melhor condição aí para que essa população se sinta inserida dentro da cidade, né? Aqui também algumas imagens, nossa equipe técnica sempre indo com um número de técnicos suficiente ali para estar apoiando, explicando, auxiliando nos registros, né? E a gente sempre manifestou que a gente se coloca como auxiliar para poder ter os registros da população. E nisso a gente interviu o mínimo possível nesses registros, de forma a registrar da forma mais autêntica ali o que estava sendo dito por cada um dos contribuintes. A exposição da região de planejamento 2 Continente que eu comecei, ela aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Júdice, na rua Caião Brandão de Melo, também em agosto, dia 27 de agosto, e contou com 40 participantes. Aqui também alguns registros da exposição na escola. Ainda em agosto, dia 28/8, foi realizada na região de planejamento 6, Centro-Sul e Sul, contando com 37 participantes. E aí, em algumas escolas, vocês vão ver que a gente tem também essa presença de algumas crianças, né, de um público infanto-juvenil aí, que também colaborou bastante, que começou até a nos trazer uma provocação de talvez trabalhar também algumas ações específicas com esse público, que nos levou a uma exposição extra que eu vou detalhar mais adiante. A região de planejamento 5, Glória, Cruzeiro e Cristal, aconteceu na escola Professor Elísio Paglioli, na rua Butuí 221, essa já em setembro, então a gente vai de agosto a setembro nessas regiões de planejamento, né? Contou com 21 participantes. A gente teve daí, além das regiões, alguns locais estratégicos onde foi realizada a exposição, porque a gente sentiu que também, além de ir nesses locais agendados, a gente precisava também estar presente onde existia um público de passagem, que estaria ali já mobilizado para participar de outros eventos e que poderia ter a sua atenção capturada para também contribuir com a revisão do plano. Então, no dia 9 de setembro, a gente fez ali no acampamento Farroupilha. A gente estima que se passaram ali pelo menos 80 participantes, mas com certeza os números podem ter sido ainda mais expressivos, porque a gente dificilmente conseguiu o registro de todos, né? E muitas escolas passaram, aqui vocês podem ver pelas fotos que tem turmas, né? Tinham turmas inteiras que estavam visitando o acampamento e que paravam ali. A gente via que era bem interessante essa troca e que, enfim, as crianças têm uma percepção muito boa do que realmente, assim, elas sentem falta, principalmente em termos de equipamento comunitário e de lazer. A gente sentia bastante essa manifestação, né? E todas muito identificadas, né? Elas gostam muito dos seus bairros. Acho que isso é bem importante e nessa formação cidadã, e por isso a gente pensa também em investir também nessa participação infanto-juvenil nesse sentido, né? De estar formando essa nova geração, né? Preocupada aí com essas questões urbanas, e acho que cada vez mais está na pauta no nosso dia a dia e eles estão se inserindo, né?
No dia 11/9, a gente fez, então, na região de planejamento 3, Norte e Eixo Baltazar, na escola Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, na Xavier de Carvalho, contou com 16 participantes. Aqui nessa data, a gente teve um conflito dos entendimentos dos endereços, ali, pela realização de uma reunião do fórum, então a gente teve talvez essa participação aí um pouco comprometida nessa data, né? Mas a gente teve daí, então, esse estímulo à consulta e que essas populações também se direcionassem nesses outros eventos não direcionados nas regiões, esses mais gerais que eu comentei, como foi o do acampamento Farroupilha. Aqui mais as fotos também do pessoal contribuindo, né? A exposição da região de planejamento 7, na Lomba do Pinheiro, ela foi realizada na Escola Professor Afonso Guerreiro Lima, no dia 24 de setembro, e contou ali com 43 participantes. Também uma mobilização grande ali, também com o apoio da conselheira da região. Na região de planejamento 8, Restinga e Extremo Sul, foi realizado no dia 25 de setembro, na Escola Professor Larry José Ribeiro Alves, e contou com 28 participantes. Aí a gente até estava, né, nos fins de semana, assim, isso também, óbvio, foi algo que a gente teve que driblar um pouco de campanha política, porque já estava, né, no processo, em meio ao processo eleitoral, mas nos deu oportunidade aí, que teve alguns colegas até que conseguiram captar a atenção, né, de transeuntes e trazer essas pessoas também para estarem ali indo, contribuir, conhecer um pouco, né, e se tornarem também disseminadores da informação. A gente, pela própria consultoria da comunicação, a gente já foi provocado, né, que a comunicação, na verdade, porque a gente tinha muito esse peso da responsabilidade da comunicação por parte da prefeitura. E sim, a prefeitura tem seu papel, né, dentro nesse contexto. Mas, na verdade, cada um de nós, e daí entendo que a gente conta com cada um também que participa desse grupo, somos comunicadores e somos pessoas, assim, que dentro dos nossos grupos temos um nível de acesso que quando a gente faz os convites, é importante que a gente também se veja nesse papel de comunicador e mobilizador da sociedade, né? Então, isso que a gente espera também, não só envolver essas pessoas que estavam presentes aqui, mas que elas também pudessem levar essa informação para dentro das suas comunidades, também fazer esse envolvimento crescer de forma exponencial. Na região de planejamento 4, que foi a última exposição em região, a gente teve que fazer uma remarcação, porque existiram alguns conflitos no território onde inicialmente ia ser realizada a exposição, região leste e nordeste, foi realizada, então se optou, juntamente também com a conselheira da região, se realizar na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e Sustentabilidade. Então, no dia 8 de outubro, foi realizada essa exposição e contou aí com a presença de 68 participantes que tiveram ali presentes também, olhando os resultados, também colaborando em cima dos mapas. Importante dizer que todos esses mapas que tiveram esses registros, né, eles estão passando agora por um processo de compilação de resultados, sistematização, então logo esteja pronto, isso também vai ser disponibilizado para o grupo, né, para ver quais as contribuições, se houve alguma alteração em relação às contribuições iniciais de 2019, e para a gente poder comparar também em termos de representatividade e perfil da participação. A gente teve, então, eu tinha comentado com vocês, a partir dessa participação, né, crescente, infanto-juvenil, ali nas exposições, a gente foi solicitado pelo conselheiro da região de planejamento 2 fazer uma exposição no Colégio Concórdia, e que a gente entendeu que seria uma oportunidade também para fazer uma aproximação com esse público. Ela ficou disponível ali do dia 31 de outubro até o dia 1º de novembro, e se passou, né, em torno de 200 participantes, também um número estimado, porque tiveram ali diversas turmas, aqui nas imagens dá para ver melhor, né, que passaram as turmas para conhecer esse material e também dando ali suas contribuições dentro da expectativa, né, de cada uma das séries ali, em relação ao planejamento urbano. A gente entende que nesses momentos também a gente começa a comunicar, assim, engajar as pessoas e também promover esse entendimento do que é o plano diretor, né? Com muitas vezes a gente acaba, assim, entrando numa discussão do que é matéria e o que não é matéria de plano diretor, né? Entendo que isso é muito importante para a formação cidadã também, entender o impacto desse projeto, né, que a gente desenha para a cidade, esse planejamento, esse plano que se desenha para o futuro da cidade. E também a nossa exposição, então, na Feira do Livro, do dia 9 de novembro até o dia 10 de novembro,
teve um trânsito aí estimado de 50 participantes, em que se fez ali, dentro de um espaço na Feira do Livro, também se replicou essa exposição para contar um pouco dessas informações e trazer essa aproximação com um público que a gente entendia que poderia ser diferente, né? Poderia engajar uma população diferente daquelas que foram atingidas ali durante todo esse processo dentro das regiões de planejamento. A gente tem um mapa disponível, depois a gente disponibiliza a apresentação também, e que daí pode se clicar no link para que vocês possam acessar quais os locais, né, que foram realizadas essas exposições dentro do território de Porto Alegre, e poderem também apreciar o limite das regiões de planejamento, enfim. Paralelamente a essa realização dessa caminhada presencial de levar essa exposição, né? E daí aqui vou fazer mais uma nota que acho importante em relação a esse formato da exposição, porque que ele foi escolhido, né? A gente fez em 2019 um formato de oficina, que tinha uma apresentação e as pessoas depois se reuniam em grupos e faziam a colaboração. A ideia da exposição é porque ela, na literatura, assim, a gente encontrou muita referência de que ela poderia ser uma aproximação assim, mais democrática, no sentido de qualquer pessoa poderia chegar lá e fazer a sua contribuição anotada, né? Geralmente, quando a gente faz reuniões em que existe um microfone, existe uma certa disputa pela fala, em que nem todos estão equipados para realizarem essa disputa, né? A gente entende que no formato da exposição a gente ouve outras pessoas, né? Tem a oportunidade de se aproximar e poder o técnico ali estar diretamente falando com um número maior de pessoas de uma forma, com uma comunicação mais próxima. A consulta online, ela reproduziu essa estrutura de temas para registrar problemáticas e oportunidades para a revisão do plano de Porto Alegre, dentro de um sistema informatizado, porque a gente também, né, através dos estudos que já foram feitos, também tem essa visão de que existem participações que ocorrem presencialmente, existem participações online, uma não substitui a outra, mas elas se complementam bastante no sentido de que outros perfis são engajados a partir dessas estratégias diferentes. Então, essa consulta ela foi divulgada amplamente nas redes da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, mesmo na mídia. Ela ficou disponível do dia 6 de agosto até o dia 30 de novembro. De certa forma, a gente tentou, né, buscou deixar ela disponível durante todo o momento em que a gente estava realizando esse processo participativo para revisão do plano, e teve 744 contribuições, participantes que responderam, né, o que nos deixa bastante contentes, entendemos como bem-sucedido, pelo número de perguntas, pela complexidade da informação que estava sendo solicitada ali, e também comparando, né, num quadro comparativo com outros municípios e suas estratégias de participação no Brasil. Aqui a gente montou, e deixa aqui o link também para vocês poderem acessar, o que a gente chama que seria esse painel de controle da consulta, em que aqui a gente deixou pré-configurado para acessar quantas pessoas participaram, ali estão 744, porque aqui não foi escolhido nenhum bairro, tem as pessoas divididas, né, de acordo com a sua identificação de gênero, a lista das principais qualidades que foram faladas na descrição que as pessoas fizeram, né, no momento da consulta, e dos principais problemas, ali direcionado ao bairro, porque a pessoa é obrigada a identificar de qual bairro ela faria parte. Então, no último gráfico que está no pé da apresentação, vocês veem por bairro quantas pessoas participaram. Ali a gente teve, por exemplo, no Centro Histórico 40, teve no Petrópolis 31 contribuições, no Tristeza 24, e nessa parte aqui, onde está esse retângulo vermelho, que diz escolha o seu bairro, se vocês entrarem nesse link, é possível escolher qual bairro e ver em detalhe, quantas pessoas responderam nesse bairro, deve aparecer em destaque. Na lista das qualidades dos problemas vai aparecer somente o bairro selecionado, e ali embaixo também vai estar destacado o bairro. Então, é possível ter uma ideia de onde a gente teve, né, um maior engajamento online, que tipo de problema as pessoas identificaram, e poder, na nossa perspectiva, é importante avaliar qual o tipo, né, qual a matéria da contribuição daqueles que participaram online e daqueles que participaram presencial. A gente tem aí já percebido que existem algumas diferenças.
Além desses eventos que foram realizados, a gente teve, então, essa consolidação dos grupos de trabalho. Qual foi a ideia para os grupos de trabalho? Eles respondem à Instrução Normativa 04 de 2021 da SMAMOS, que é onde está estabelecido como se dará o processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Então, ali, além de se falar sobre as etapas, que vai ter lá descrito, a etapa de leitura da cidade, as demais etapas, se descreve também o papel desses 5 grupos que eu vou citar aqui. Existe um núcleo de coordenação técnica, que é o núcleo dos técnicos que estão sempre aqui apresentando, estão sempre nesses momentos, né, comunicando como está se dando a revisão do plano, e que é o responsável por reger, de certa forma, essa orquestra. A gente tem um grupo técnico operacional, que é o grupo que envolve representantes das diversas secretarias e órgãos do município, e que busca trazer essa visão multidisciplinar e integrada em relação ao plano diretor e possibilitando, então, uma troca de construção do conhecimento, troca e construção do conhecimento e também uma cooperação para a gente poder chegar nas melhores decisões. Vocês bem sabem que, apesar de historicamente, né, a SPM em alguns momentos ter no seu quadro técnicos de outras áreas de formação, hoje nós somos, em maioria, arquitetos e urbanistas, então a gente se socorre muito com os colegas das outras secretarias nessa formação de grupos para buscar essa multidisciplinaridade. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que é o nosso conselho, né, que acompanha o plano previsto em lei, ele tem, então, esse papel de acompanhamento, monitoramento, da discussão, de proposição e opinar sobre esses diversos temas. E, por isso, esse conselho é o que dá o núcleo, a base, para a formação dos outros 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho consultivo das regiões de planejamento e um grupo de trabalho consultivo técnico, em que, no primeiro momento, esses 2 grupos foram formados com representantes do CMDOA, em um dos grupos das regiões de planejamento e no outro grupo das entidades. O grupo de trabalho consultivo das regiões de planejamento, ele tem como foco trazer esse ponto de vista da sociedade local sobre as problemáticas e temas relacionados ao planejamento urbano, e o grupo de trabalho consultivo técnico, a gente busca nele também essa colaboração técnica, talvez muito como a gente busca no GTTO, multidisciplinaridade, trazer outras linhas de pesquisa, né, e de ideias sobre a construção das cidades. O que foi feito nesses grupos durante esse ano, né? O grupo consultivo das regiões, ele, como eu comentei, né, ele teve como base essa formação com os conselheiros do CMDUA. A partir de 2023, a ideia é integrar os representantes das subprefeituras e delegados do CMDUA. Então, a gente tem aqui uma série de outros agentes que a gente foi, inclusive, identificando nesse percurso presencial da realização dessas reuniões nesses diferentes territórios, essas lideranças, essas pessoas com esse papel e também técnicos do município que na estrutura das subprefeituras, como a gente vê que também foi utilizado, né, utilizado historicamente na revisão do plano e na construção do planejamento urbano de São Paulo, como pontos de acesso local a essas comunidades. Então, essa inclusão nos parece bastante acertada. As reuniões são quinzenais, já foram realizadas 12 reuniões, e são os 9 conselheiros das regiões de planejamento e também está aberto para convidados, né? Muitas vezes os conselheiros das regiões solicitam, que têm o interesse, né, de convidar uma outra liderança que também possa participar, então a gente agrega na medida do possível para poder estar escutando toda essa contribuição. Nesse grupo se planejam muito das ações, então, de interação com a sociedade. O grupo de trabalho técnico operacional, que é o grupo com representantes dos órgãos municipais, como eu já comentei, secretarias, departamentos e empresas. Ele tem reuniões semanais, a gente iniciou com a ideia de reuniões quinzenais, mas a gente realmente não conseguiu dar conta de toda a temática que precisava ser abordada, então a gente vem cada vez mais multiplicando essas reuniões, hoje são reuniões semanais. Já houveram 16 reuniões, fora esses outros eventos, né, em que esses técnicos também participam, integrados à equipe da SMAMUS. E os participantes são representantes de 30 órgãos do município, mais convidados. Então, realmente, essas reuniões são reuniões que mobilizam uma equipe técnica de bastante peso. E são pessoas, né, dentro das suas secretarias, todas referência em relação à interface com o planejamento urbano.
O grupo consultivo técnico, que é o grupo que nós estamos, né, na nossa agenda de hoje, ele inicialmente pensou em reuniões quinzenais, também teve essa questão de começar a iniciar uma frequência de reuniões semanais. Houveram já 13 reuniões realizadas, como eu comentei, ele teve um trabalho inicial que envolveu os conselheiros, representantes das entidades no CMDEUA. Então, nós temos participantes de, hoje, né, depois do edital, 45 entidades, mais as entidades do CMDEUA, aí, que são 9 entidades, né, que fazem essa representação no Conselho do Plano. Essa recepção das entidades a partir do edital, ela foi realizada na Cinemateca Capitólio, ali no dia 17 de outubro, e contou com 95 participantes que se mobilizaram, né? E nessa data a gente abordou alguns temas aí, algum alinhamento inicial, porque tudo que a gente fez antes com esse grupo, daquelas reuniões extras, né, que estão registradas, disponíveis, né, também no YouTube para acesso, foi uma preparação. Então, aqui a gente buscou fazer um intensivo dessa preparação, para que a partir daí todos os grupos pudessem começar a debater, de fato, a revisão do plano diretor. Então, aqui falando um pouco sobre esses momentos, a gente traz aqui nessa linha de cima, né, 2022 e 2023 como os 2 anos aí da revisão do plano diretor, com atividades de forma mais intensa. A leitura da cidade acontecendo de 2022 avançando para 2023, que existe um entendimento, que eu entendo aqui que provavelmente um consenso, que a leitura ela tem que estar muito bem construída para que na sistematização e propostas a gente possa ter mais acerto, né? Então, a nossa pergunta tem que estar muito bem formulada para que a resposta venha muito bem acertada e a gente possa fazer as propostas da forma mais adequada possível para o cenário de Porto Alegre. Então, a gente tem a leitura da cidade, sistematização e propostas ali em 2023 e um cenário de aprovação para 2023. Aqui a gente coloca sempre esses 6 momentos-chave de participação. O número 1 é o diagnóstico POA 2030, que foi esse que a gente realizou através da consulta pública e através desse percurso presencial pelas regiões de planejamento e outros espaços públicos de Porto Alegre. Um segundo momento que envolve oficinas temáticas para entender desafios e oportunidades para o desenvolvimento de Porto Alegre. Culminando na conferência de avaliação do plano, esses 2 e 3 já previsto para 2023. O 4 ali promovendo esse debate das propostas, em quinto, a conferência, revisão do plano, e em sexto, a audiência pública. A partir desses momentos de participação, dessas etapas e desse cronograma geral, a gente apresenta aqui um cronograma síntese das reuniões do GTCT, em que a gente tem aí 7 blocos, e nesses 7 blocos agrupados em 4 momentos, né? O bloco 1 e o 2 no momento de nivelamento, que é esse que eu comentei que avançou antes da constituição desse grupo através do edital. Aí, por isso, a gente tem aquele momento que a gente faz uma apresentação mais intensiva de conteúdos. Depois, a gente, no bloco 3 e 4, a gente tem a discussão da leitura da cidade. No bloco 5 e 6, sistematização e propostas. E no bloco 7, consolidação, acompanhando as etapas acima e sendo subsidiado pelo, né, tendo uma interface com esses momentos de participação. A gente aqui posicionando, né, estando no bloco 3, a ideia é essa discussão por temas, então aqui a gente até iniciou já a questão da mobilidade, o tema da mobilidade urbana. A ideia é tratar também do ambiente natural, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, cultura e patrimônio, que foi um item que inicialmente estava incluído em outro grupo temático, mas que através também do nosso percurso entendemos necessário ser um item separado. E ali no item 6, esse item de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. A ideia é poder tirar, né, o que queremos, no sentido de estabelecer bem as problemáticas, os desafios, as oportunidades, também a vocação, não só da cidade como geral, mas dos diferentes territórios. Esses temas eles foram confrontados em relação às estratégias do plano. A gente tem dito, né, de forma recorrente, que a ideia não é reinventar o plano, mas é sim buscar preencher as lacunas que não foram, né, preenchidas na implementação do plano, entender onde ele foi bem sucedido e onde ele não foi bem sucedido. Então, é importante fazer esse casamento entre as estratégias do plano e esses temas que vão estar discutidos, para que a gente sempre possa fazer esse cruzamento de subsídios, né, de um para outro.
Então, esse exercício foi feito nesse momento, e a gente debateu, né, teve aí esse debate já da mobilidade urbana. A ideia no próximo ano é ir avançando sobre os demais temas. A conferência de avaliação do plano, trazendo algumas ideias, né, sobre qual é a dinâmica pensada. Ela deve ocorrer em 3 dias, 7, 8 e 9 de março de 2023, e cada um desses dias pensando no primeiro dia em abertura e formação dos grupos, no segundo dia uma discussão dos grupos nas salas, para que se chegue, né, à construção de diretrizes, então, para a revisão do plano diretor, e no terceiro dia a apresentação dos resultados e um fechamento, assim, uma consolidação e estabelecer um consenso do grupo a respeito do que deve, então, ser encaminhado para a revisão do plano durante 2023. E isso, a discussão dos grupos nas salas, né, obviamente, remetendo àqueles 6 temas que eu citei antes. Aqui a gente colocou para ficar registrado na apresentação, porque depois vocês também recebem essa apresentação, o link do YouTube da SMAMUS, onde é possível acessar, então, todas as reuniões que tiveram do grupo de consultivo técnico, também do consultivo das regiões de planejamento, além de outras audiências, né, e reuniões do CMDUA. Aí está sendo o nosso repositório de vídeos a respeito das reuniões documentadas que estão acontecendo. Em relação ao seminário POA 2030, ele foi realizado dia 11 de novembro no Teatro da Unicinos. Acredito que provavelmente, se não todos, né, quase todos estavam presentes nesse momento. A gente realmente teve uma adesão muito grande desse seminário, foram 326 participantes, o que realmente também nos deixou muito felizes, assim, porque a gente entende que é um número de bastante peso aí para a gente começar esse processo, né? Ele foi dividido em 2 momentos, em que de manhã se falou um pouco sobre a cidade planejada, e na parte da tarde se falou um pouco sobre o futuro da cidade. Então, na cidade planejada se trouxe a professora Célia para falar sobre a história, também técnicas de planos envolvidas na construção do plano anterior, a Maria Tereza Albano Fortini Albano e a Marilu Marasquim, que está presente aqui hoje também na nossa reunião. E o futuro da cidade, então, trouxe esses técnicos que estão envolvidos também com as consultorias, né? Então, houve a presença de um representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Thais Pires, e também da Ernst Young ali, a Gabriela Pérez, veio também o Diogo Macorte, se vocês se recordam, né? Que fizeram uma exposição um pouco das ideias, do que estava, de como o trabalho estava sendo pensado. Ideias talvez seja algo muito ambicioso para falar que foram apresentadas, né? Acho que foi mais no sentido de um planejamento inicial, né? Uma provocação inicial para o nosso planejamento do trabalho do próximo ano. Então, isso envolveu, né, 2 turnos aí, foi um dia dedicado para a discussão do planejamento de Porto Alegre, e a gente sabe muito bem que poderia ter muito mais tempo, né? Nossos palestrantes precisariam até de mais horas ali para concluírem todo o material técnico que elas tinham ali para expor, e entendo que é importante a gente ter novas oportunidades aí para debater esses temas. Aqui algumas fotos do evento, né? Como ele foi realizado ali no Teatro da Unicinos, realmente um espaço bem adequado que a gente conseguiu, né? Entendo eu também trazer essas nossas discussões. A Conferência Municipal do Meio Ambiente, aí não sei se todos tiveram a oportunidade de participar, foi também uma oportunidade muito interessante. A gente sempre fala, o nosso plano é um plano de desenvolvimento urbano ambiental, né? E a parte ambiental sempre é algo a gente tenta entender como se encaixa e como ela é lida, né, a partir das estratégias como foram pensadas no nosso plano diretor. Então, a gente entendeu importante se inserir dentro dessa conferência também, com um painel. Então, a ideia é que houveram ali na conferência 5 painéis, foi do dia 17 de novembro a 19 de novembro, então teve um painel de mudanças climáticas, um de mudanças climáticas, resíduos e aproveitamento energético, um específico relacionando, né, as mudanças climáticas para transporte e mobilidade urbana, um específico do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental e outro, então, das áreas de risco, prevenção e desastres na cidade.
Até vou comentar com vocês que a nossa equipe técnica ali, daquela coordenação técnica, né, daquele núcleo que eu comentei com vocês antes, se dividiu para poder participar não só do plano diretor, que a gente entende que todas essas outras dimensões também têm, interagem de alguma forma com o nosso plano diretor. Então, é importante a gente trazer essa visão desses grupos para a revisão do plano. Contou com 162 participantes, especificamente sobre o grupo do plano diretor ambiental, foram 38 participantes e foram, então, consolidadas propostas, 4 propostas-chave, sobre as quais existem, então, incorporados ali algumas outras temáticas. Então, uma proposta de estratégias e instrumentos, outra do modelo espacial, outra de gestão e outra que, como não se encaixou em nenhum desses 3 especificamente, ficou registrada, né, para deixar registrado como contribuições do grupo, como outros projetos e ações. Também foi um trabalho, assim, bem importante, até para a gente ter buscar essa desenvoltura para as próximas conferências, né, no registro das contribuições dos participantes. Sobre a contratação das consultorias, o que aconteceu durante esse ano? Então, a gente teve a entrega do inventário de gases de efeito estufa, que vai dar base, então, para um plano de ação climática, em que a gente entende importante pensar também numa interface com esses grupos, né, para que a gente possa fazer um plano diretor casado com o nosso plano de ação climática. Uma da consultoria especializada em tecnologia da informação, Terrenatec, Geotecnologias Limitada, contratado, que está desenvolvendo um trabalho de inventário dos nossos dados, dos nossos sistemas informatizados, para que a gente possa, a partir desse diagnóstico, também ter decisões mais acertadas em relação a como esses sistemas podem contribuir para a nossa gestão. Uma consultoria especializada em comunicação e advocacy, que também contratada, tem aí nos dado alguns subsídios em relação às ações de comunicação e tem a expectativa de uma entrega de um plano, né, que nos ajude a melhor comunicar todo esse processo para a sociedade. E a consultoria, que a gente vai trazer algum detalhamento aqui em relação aos produtos, que é a consultoria da Ernst Young, então, e que o objeto é o diagnóstico e avaliação do modelo espacial, sistema de gestão e planejamento, trazendo, então, subsídios à revisão do plano diretor de Porto Alegre, também contratado. E aqui, por isso eu digo, né, trazendo só os produtos no âmbito da Ernst Young, são pensados 8 produtos. Os 4 primeiros ali, vocês veem que existe uma expectativa já de data para entrega e que faz parte desse nosso processo de leitura da cidade, que são, no primeiro produto, um plano de trabalho e uma matriz de dados e informações. Essa matriz de dados e informações é para iniciar esse trabalho, né, de construção da base para a revisão do plano diretor de Porto Alegre. A expectativa de entrega é dia 15 de dezembro. Um produto 2, que é um diagnóstico já sobre conceitos, uma avaliação mais geral dos diagnósticos do plano, para 15 de fevereiro. Um terceiro produto de avaliação das estratégias do modelo espacial e do sistema de gestão e planejamento, prevista para 15 de abril. E um produto 4 de consolidação da leitura da cidade, e aí digo sempre considerando todos esses momentos participativos e também uma troca intensa, né, com toda a equipe do núcleo e que faz parte desses grupos, para que a gente, dia 15 do 5, então, tenha essa consolidação da leitura da cidade. Com datas a definir, nós temos ali os outros 4 produtos, que são o produto 5, sistematização dos resultados, o produto 6, discussão dos resultados, o produto 7, que é a consolidação dos resultados, e o produto 8, que já é aí uma entrega mais num formato final, né? Lembrando que sempre a prefeitura tem a prerrogativa da revisão por si, né? Esses estudos, eles vão nos dando subsídios, então, como bem diz ali, a revisão do plano. O que nós temos para próximos passos, pensando no próximo ano, então? Alguns deles eu já antecipei ali durante a minha fala, mas aqui, então, trazendo de forma síntese para esse momento. A gente, como eu falei antes, a gente tem esses 6 momentos de participação aí, que são 6 momentos-chave e que a gente utiliza sempre também para organizar nosso cronograma. Relembrando que dentro da leitura da cidade a gente tem essa integração da leitura comunitária e da leitura técnica, e na leitura técnica pensando nos diagnósticos das consultorias, trabalhos dos grupos de trabalho e o diagnóstico da coordenação técnica, também a integração da leitura técnica e comunitária
como algo que tem que ser elaborado para que a gente possa, de fato, confrontar a percepção da sociedade com o que, de fato, né, tecnicamente a gente avalia dentro do município de Porto Alegre, e a avaliação do plano diretor vigente. E essa leitura, então, ela se consolida com as propostas da consultoria, mais as propostas dessa coordenação técnica. Em relação à sistematização e propostas, nós temos ali as propostas para a revisão do plano diretor e a própria revisão do plano, sendo resultado também, da mesma forma como na primeira etapa, da consolidação da consultoria, o trabalho dos grupos e a consolidação da coordenação técnica. E na etapa 6, o envio da proposta de lei à Câmara. Então, esse é um diagrama assim, para passar um pouco por todas essas etapas. Então, qual o nosso planejamento, assim, de forma bem síntese aqui, para a gente poder debater na sequência, é a retomada das reuniões dos GTs a partir da segunda quinzena de janeiro. Então, a gente pretende dar esse espaço em que a equipe técnica estará trabalhando mais internamente para retornar, né, para a construção novamente com esses grupos, as oficinas temáticas acontecendo em março, a conferência de avaliação do plano também em março, a audiência pública da leitura da cidade, e aqui essa audiência, se vocês perceberam, ela não apareceu antes, porque a gente está colocando ela como uma audiência adicional para validar ainda mais a leitura da cidade, e depois a definir a discussão das propostas, a conferência da revisão, que é a segunda conferência, né? A gente já tem a conferência de avaliação já agendada, e a audiência pública de avaliação da minuta do plano diretor. Ao longo de todo esse processo, existe essa atuação dos grupos de trabalho, e aqui, para finalizar, eu coloco um pouco qual é a ideia, né? É sempre a avaliação, ou mesmo quando chegar no momento da revisão da minuta, existir esse trabalho do CMDOA, do GTTO, do GTCT, do GTCR, indo e voltando muitas vezes, né, com a colaboração da coordenação técnica, que é esse núcleo da SMAMUS, que eu comentei antes, que vai trabalhar nessa consolidação de uma minuta, e a LTA ali, que é o nome que a gente dá para essa modelo, né, a forma de contratação da Ernst Young a partir do penúrio, trazendo esses subsídios para a minuta, e tudo isso, então, resultando nesse produto, que é o nosso objetivo final, que é a minuta da revisão do plano diretor. Obrigada. Não sei se eu falei muito rápido, também posso retornar algum slide, se assim acharem necessário. A gente quis trazer esse apanhado do que aconteceu, também algumas informações sobre o que acontece no próximo ano, para a gente poder aqui também estar ouvindo as considerações de vocês, pegando todas as contribuições. Eu vou parar de compartilhar a tela para eu poder enxergar vocês. Que eu me recordo até que um dia desses algum professor comentou comigo, assim, que é quase como se a gente, com a equipe, né? É quase como se a gente estivesse numa sessão espírita, que a gente fica falando sozinho, né? Isso dá uma sensação, às vezes, que a gente não tem ideia se foi possível acompanhar tudo, qual foi a... Muitas vezes, no nosso discurso, a gente aproveita, né, para buscar no rosto dos presentes, assim, um pouco de como o conteúdo está sendo recebido. Acho que estava excelente a apresentação, Valesca, muito bom. Como é que a gente faz para se inscrever? Eu estou meio perdida aqui. Eu coloquei no chat ali, inscrição para questionamento. Mas como tu já se manifestou e não tem nenhuma manifestação, tu pode ir começando. Não, é que assim, eu acho que tem razão o professor, porque se a gente tivesse recebido antes o relatório, para a gente olhar com calma, para a gente ver se a gente vai ter algum questionamento, algum esclarecimento, alguma coisa, mas assim, ser apresentado tudo num dia só, para a gente pensar sobre ele, para a gente refletir sobre ele, e ainda se manifestar sobre ele, é muito complicado, né? Então, eu acho que uma das razões pelo silêncio pode ser e deve ser, pelo menos o meu silêncio, porque não consigo entender tudo de uma vez agora, né? Então, eu acho que seria necessário que os relatórios que viessem a ser apresentados, que eles fossem remetidos antes, para a gente poder se inteirar, para a gente poder ler com calma, né, meditar sobre ele, e até já vir preparado para a reunião, para algum eventual questionamento, esclarecimento, o que seja,
a gente poder fazer pessoalmente daí. Era isso. Obrigada. Eu queria comentar contigo, só confirmando, né? Está disponível a proposta da Ernst Young, né? O termo de referência que deu origem à proposta, a gente tem vários conteúdos que estão disponíveis, né? Até muito mais detalhados do que a apresentação que foi feita aqui hoje. Então, acho que disponível aonde? Na pasta pública. Na pasta pública. Eu vou colar aqui eu não sei se todos estão no grupo do Whats, ali na descrição do grupo também tem o link da pasta pública, mas eu vou colar aqui também. E a gente coloca a apresentação, né? E com certeza a gente apresentou hoje, mas a gente vai estar ouvindo as colaborações, né, Patrícia, ao longo dos próximos meses, aí, tipo, até em dezembro, janeiro, que a gente vai estar se preparando ainda para o próximo ano. Então, acho importante dizer que as colaborações não se encerram hoje, né? Não faríamos isso com vocês. Ah, valeu. Tá, deixa eu só fazer um comentário. É o seguinte, nós estamos, como eu tinha pontuado na reunião anterior, nós estamos bem assoberbados agora no fim do ano para fazer os fechamentos e tal, então, eventualmente, acontece da gente não ter as apresentações, mas a gente faz o possível para entregar com antecedência. No caso dessa, se trata de um levantamento de tudo que aconteceu, na verdade, muitas das informações, muitos de vocês já têm esse conhecimento, né? A gente só queria consolidar mesmo com vocês, então a gente achava que não seria necessário que esse momento que estamos passando agora, que seria, então, essa prestação de contas. De qualquer maneira, essa reunião vai estar gravada, e qualquer comentário, qualquer observação, a gente tem os nossos contatos para vocês fazerem. Por favor, fiquem à disposição para contribuir, tá? Vamos passar para a próxima, Marilu. Marilu, tu tá muda? Marilu, tá no mudo. Tá. A apresentação o relato foi, acho que, bastante preciso. O que eu fico em dúvida é sobre os cronogramas de trabalho, né? Eu acho que eles são extremamente apertados e não vão ser vencidos, né? A experiência que se tem é que nós, de todos os temas que estavam, vamos dizer assim, relacionados como tópicos a serem abordados, se passou até agora, em todos esses meses. Então, eu não acredito que em 1 mês e meio se passe todos esses temas ali usando. Nós vamos precisar de 2 a 3 reuniões para cada tema desses aí. Então, eu acho assim que esse calendário ele já inicia com problema, porque nós não vamos vencê-lo, começando a partir de 15 de janeiro para terminar em fevereiro. Uma grande parte das pessoas vão estar de férias, viajando para lá e para cá, né? E vamos ter o quê? 6 reuniões para tratar de temas como ambiente natural, as áreas todas da Zona Sul, que, vamos dizer assim, vão ter muito questionamento. Vai ter a parte toda a parte de gestão, que é ampla, instrumentação, talvez a instrumentação, os instrumentos urbanísticos não sejam tão questionados, me parece que seria uma parte mais fácil de passar, mas mesmo assim eu acho que tem muita matéria para ser tratada, para conseguir tocar em 6 reuniões e partir para uma audiência, né? Eu acho que chegar numa audiência tem que chegar assim com um relatório bem razoável, vamos dizer assim, das críticas feitas, né, para depois partir para tentar achar soluções para essas críticas. Então, acho que essa programação teria que ser, eu acho que um pouco mais esticada, porque acho que a gente vai começar e não vai vencer. Acho que já dá para ver que não vai vencer.
Afora que a gente teria que estar, assim, recebendo os relatórios anteriores e depois teria que ir com uma parte de compatibilização, né? Porque várias pessoas falam, várias pessoas apresentam propostas e essas propostas não têm o retorno do grupo, né? A gente só, vamos dizer assim, conhece, vê as pessoas falando, mas não dá tempo para refletir, questionar, concordar ou propor complementação, alguma coisa assim. Então, não sei como é que isso, qual é o sentimento de vocês, se vai se vencer isso, nesse período, com a experiência que se tem até agora, né? Principalmente quem aí está representando entidades, né? Eu, por exemplo, estamos representando a SERGS, mas para isso eu tenho que formar um grupo com a SERGS. Então, tudo que vem, que a gente vê a discussão aqui, depois nós temos que levar para a sociedade, né? Para a entidade onde você está trabalhando, para ver, porque eu não estou aqui para dar opinião pessoal, Marilu, vou dar a opinião de uma entidade, então eu preciso ouvir, eu tenho que fazer reunião com eles, para se discutir quais os temas, dar a nossa opinião e verificar se essa opinião é a opinião da entidade ou é uma opinião pessoal, né? Então, assim, eu acho assim, que vai ser muito difícil vencer o cronograma, talvez, espaçar esse cronograma. Eu acho que a gente já tem a sensação de que esse projeto vai até o fim do ano, eu acho que é humanamente impossível cumpri-lo até agosto, né? Provavelmente ele entre na Câmara de Vereadores no primeiro semestre de 2024. Eram essas observações. Obrigada. Muito obrigada, Marilu. Acho que a tua impressão é justamente a nossa, tá? A gente já viu que agosto não tem como, inclusive o próprio período da consultoria também não vai fechar. Por isso que a gente deixou as datas em aberto ali para as entregas, tá? Então, e por isso também que a gente resolveu fazer vamos dizer, esse recesso nesse período para a gente poder reorganizar e replanejar, porque a gente vai entendendo a dinâmica das contribuições e aí a gente vai verificando que, olha, vou precisar de mais tempo. Por exemplo, nessa questão da mobilidade, a gente viu que acabou sendo importante, né, desenvolver mais reuniões e a gente fez isso, né? E a ideia sim, quando tiverem as apresentações tanto as discussões quanto as apresentações feitas pelas entidades, a ideia é sim, a gente vai ter os relatórios, as compilações, a gente vai ter todo esse material. Mas a gente precisa, vamos dizer, fazer um trabalho nosso aqui interno para poder depois apresentar para vocês. A ideia é, quando a gente retomar essas reuniões, a gente já ter um conteúdo mais aprofundado para passar e para vocês terem essas informações. Também temos a questão da consultoria, né, que recém está iniciando, ou seja, eles não entregaram nenhum produto, a gente está adiantando com vocês as discussões, né? Então, eu acredito que essa dinâmica ainda vai sofrer alguns ajustes ao longo do processo, como já sofreu. Eu estava olhando, acho que foi a Patrícia que pendurou, né? Vou mandar uma mensagem. Voltou, será? Não. Oi, caí. Caiu, Patrícia, deu uma interrompida na tua fala, assim. Tá, não, mas é só dizer que acho que estamos de pleno acordo com o que a Marilu pontuou, mas é um processo, né? A gente acho que vai ter alguns ajustes ainda. Já sabemos que agosto não vai acontecer. A única data que nós temos bem definida é a questão da conferência, mas eu acho que a conferência ela independe, né, do resultado nos grupos. Os grupos podem ajudar na conferência, mas a conferência ela vai ser, vamos dizer, a gente vai ter alguns subsídios e para receber as contribuições da sociedade em geral. A sociedade em geral, essas contribuições podem ajudar no próprio desenvolvimento dos grupos.
E considerando isso, essa questão do tempo, justamente foi uma das questões que nos fez ponderar essa questão das reuniões serem semanais e com o tempo estendido. Então, acho que ficou bem pontuado. Obrigada, Marilu. Sempre contribua, por favor. É ótimo quando as pessoas também atentam para essa questão dos prazos, assim, porque agora que eu fui pensando, isso aqui está tudo gravado. Mas tá tudo gravado. A gente tem uma pressão, né, Marilu, para vencer alguns prazos, então acho que quanto mais tecnicamente existe essa manifestação de que esses prazos, muitas vezes, eles podem, né, não ser compatíveis, talvez vai chegando, né, também para uma aceitação, assim, né, dos grupos que têm uma expectativa maior de prazos menores e que, enfim, tem alguns prazos que a gente não vai conseguir estreitar, né? Muito bem, obrigado, Marilu. Vamos para o próximo, Marcelo IBDU. Boa tarde. Bom, eu me inscrevi um pouco em função da resposta da Vanesca, né, para a questão do material, né? Ah, não, tá tudo público e tal. Mas a pauta foi enviada hoje de manhã, né? A convocação foi enviada apenas hoje de manhã, né? Eu recebi às 9h39 da manhã de hoje a convocação informando essa pauta. Até semana passada era outra pauta. Não é isso? Era a mesma pauta. Essa de pauta avaliação. de hoje... A pauta de hoje era a avaliação, essa. Sim, eu inclusive falei sobre isso na semana passada. E escrevi no chat. Na reunião passada se falou muito da questão, né, do rural e tal, como era a próxima agenda e tal. De qualquer forma, assim, convocação enviada em cima da hora, não há envio, né, de link de material. Eu perguntei na semana passada sobre a 13ª reunião, agora a 14ª, mas eu não encontrei atas, relatos dessas reuniões, tá? Vocês agora sugeriram que a gente assista tudo no YouTube, tá? Sim, a gente mas vai, assim, eu atualizar o material. Eu gostaria só de poder concluir, enfim, Patrícia, dizendo que é importante que essa metodologia esteja organizada para que este GT, que é consultivo, ele possa se expressar sobre os materiais, né? Sim. Então, assim, não há um envio organizado de materiais, né, de diagnóstico. E aí vocês estão dizendo, bom, nós estamos aqui em 14ª reunião, mas o diagnóstico ainda vai ser elaborado. Então, eu acho importante que, eu gostaria que fosse feito, né, comunicado por escrito, né, o histórico dessas 14 reuniões, então, indicando dias, horários e o relato, o ata de cada uma delas, tá? Eu gostaria de solicitar isso aqui. E gostaria de solicitar que as convocações venham acompanhadas do material de subsídio, né? Como foi, por exemplo, na semana passada, o material veio com antecedência, né? Eu pude ler o material antes da reunião, porque, assim, eu acho importante a questão do cronograma, né? É um cronograma apertado, nós estamos doando parte do nosso tempo, né? Porque aqui a maioria de nós tem outras atividades laborais, né? E abre mão desse seu trabalho para estar neste momento. Então, assim, é importante que haja, né, um respeito ao nosso tempo em cada uma dessas atividades. Obrigado. Muito bem, Marcelo, obrigada pela crítica e contribuição. Como eu falei, a gente, vamos dizer, a gente está em falta dessa organização e essa é uma das questões que nós vamos fazer nesse período. E a ideia no retorno é a gente ter essas informações atualizadas. Eventualmente acontece da apresentação não estar concluída e a gente não poder entregar. Nesse caso, essas informações não são novidade, né? Quem acompanhou sabe das ações que estavam acontecendo. Então, a gente não achou que seria necessário essa entrega na sexta-feira, diferente das outras que eram temas específicos para serem abordados. Mas a nossa ideia é deixar aquela pasta pública o mais atualizada possível, com as informações que são necessárias para a avaliação de vocês.
Não sei se a Eu só fiquei um pouco confusa, porque ele falou para ser uma questão de diagnóstico, que eu não sei aonde entraria a questão do não entendi assim o contexto mesmo para saber que tipo de material estaria em falta. E eu vi ali que alguém também se manifestou no sentido de ter um aviso, né? Se a pessoa ela acessa logada com seu e-mail, enfim, as pastas, ela sempre vai receber um aviso quando a pasta receber um novo arquivo. Então, seria importante a gente entender bem quais são os problemas, né? Não, a pasta está mesmo desatualizada, ela tem que ser organizada. E como eu comentei, a gente estava com Só um pouquinho, fui eu que manifestei, Patrícia e Vanessa, que nós já havíamos solicitado isso. Existe uma pasta, eu não posso adivinhar quando é que o documento vai ser colocado na pasta. Né? Então, a gente tem que ser informada que está sendo adicionado documentos lá. É que nenhum processo, eu não fico olhando todos os dias o processo para saber o que aconteceu. Alguém tem que nos informar que está sendo colocada a informação. Mas só eu pedi ali também... Claudete tem que eu pedi ali que fosse também dado uma revisada, porque tem muito material que não consta, que passou de apresentação, né? E a gente já havia combinado isso, a não ser que está sendo revisto agora. O que eu tô só questionando é que, em princípio, esse tipo de pasta, ela dispara um e-mail quando tem novos documentos adicionados. Se alguém não está recebendo, pode ser algum problema. Então, eu estou questionando se não estão recebendo atualização de que foram inseridos documentos, a gente tem que verificar. A gente vai fazer isso, a gente vai organizar a pasta e vamos informar a vocês dos documentos que foram anexados ali sem problemas. Fiquem tranquilos. Acho que a única coisa são as apresentações, que nem sempre vamos prometer que vamos entregar. Deixamos claro aqui. Nem sempre as apresentações estarão antes. Mas quando formos discutir os temas, sim, com certeza teremos as apresentações. No caso, por exemplo, das próprias entidades que quiserem fazer as suas apresentações, muitas vezes a própria pessoa está se preparando, enfim, e talvez não queira apresentar antes, quer apresentar no momento posterior para pontuar determinados aspectos. Então, esse compromisso a gente não pode ter. A gente vai tentar sempre buscar todas as informações. Em relação a diagnósticos que se fala, ainda não temos diagnósticos, estamos preparando o material para ter diagnósticos no futuro. Assim que tivermos diagnósticos e documentos, óbvio que vamos compartilhar. Vamos para as inscrições na sequência. O Milton Cruz. Boa tarde. Eu acho que a dúvida que eu vou levantar deve ser a dúvida de muitos do grupo. De que forma a gente está pensando em fazer uma síntese, destacando os principais aspectos da leitura que a gente fez da cidade, priorizando os aspectos fundamentais, para evitar uma fragmentação tipo mobilidade urbana. Foi apresentado um conjunto de informações muito grandes, todas relevantes, mas que é difícil o conjunto das entidades do GT consultivo aprender de uma forma mais clara, assim, objetiva, o que dessa leitura a gente pode levar para a revisão, o que pode sugerir proposições em termos de mobilidade urbana. A mesma coisa com relação ao que foi a apresentação da zona rural, que eu consegui acompanhar apenas uma parte, e ainda não consegui nem elaborar uma opinião minimamente consistente sobre o que aconteceu com relação ao planejamento da área rural e quais são os principais problemas e lições que a gente pode tirar dessa apresentação que foi feita. Então, eu pergunto, como é que a gente imagina, até para resolver esse problema do tempo, que a Marilu e outros levantaram, no sentido de fazer com que esse grupo consultivo tenha um mínimo de uma opinião mais ou menos parecida, semelhante sobre os principais problemas dos temas que vão sendo apresentados. E se a consultoria técnica que foi contratada
está acompanhando essa reflexão e poderia ajudar nessa reflexão em termos metodológicos, no sentido, bom, de apresentar textos escritos, onde a gente possa ler e fazer uma reflexão, inclusive dentro das nossas entidades. A apresentação que eu fiz pelo Lapus foi o resultado de um seminário que tratou o tema da juventude e da criança na cidade. Eu sei que outras entidades têm dificuldade de fazer isso, porque talvez não tenham feito o mesmo tipo de dinâmica. Então, como é que essa consultoria poderia nos ajudar nesse sentido, até para ganhar tempo, fazer uma sistematização mais provocativa da leitura? Tu já começa a pensar em proposições. Exemplo, eu pensei que estratégias desvinculadas, separadas de ações para resolver problemas no território urbano é um problema para nós, porque parece que o plano diretor é uma coisa que apresenta apenas diretrizes, orientações gerais, e a gente não consegue enxergar como essas diretrizes vão impactando no território, no sentido de qualificar a mobilidade urbana, a segurança, a convivência. Então, esse é o sentido da minha pergunta. Tá, respondendo rapidamente. Primeiro, a consultoria não vai atuar nesse grupo. Não é papel deles, eles vão produzir o material. Quem vai atuar nesse grupo somos nós, a coordenação técnica, e também o GTTO, que é o grupo das secretarias. Nós é que vamos fazer essa produção, compilação, retorno do que está sendo discutido para vocês também. Eu só quero que vocês entendam, nós recém estamos discutindo, recebendo as informações de vocês, que são informações extremamente qualificadas, então a gente está tendo um feedback muito bom, mas a gente recém está recebendo, então a gente está no momento de receber as informações. Depois nós precisamos de um tempo para estruturar essas informações, dar o retorno para vocês. Deste retorno, nós ajustarmos em conjunto essa produção de resultados, e aí, a partir daí, nós vamos ter o acordo do grupo. A gente começou a discussão da mobilidade, e aí só quero deixar claro que a gente não encerrou a discussão da mobilidade nesse momento, a gente vai retomar ela. A gente só quer passar, vamos dizer, dar uma pincelada pelos temas para entender essas questões, e aí a gente vai ter essa consolidação e vamos retomar essa discussão com vocês, tá? Quero deixar registrado isso. Então, não sei se eu atendi a tua pergunta, mas acho que é bem pertinente, mas a gente está... acho que tem ansiedades, né, de todos os lados, claro, né, é um tema super importante para a cidade, mas a gente está no momento de receber, então a gente precisa receber. Né? E um dos motivos por que as reuniões são gravadas é justamente por isso. A gente não gravou só para deixar disponível ao público, mas para a gente poder, vamos dizer, revisitar todas essas compilações e passar depois. Em relação à questão da área rural, o próprio integrante do grupo solicitou para não apresentar hoje, tá? Porque ele não estaria presente. Então, a gente adiou para o retorno, então a gente vai voltar logo na sequência a discutir a questão da zona rural. Assim como vamos voltar a discutir os temas que tu apresentaste também, né? Não sei se atendi o seu questionamento. Okay. Não sei se a Vanessa quer complementar alguma coisa. Eu acho que tu falou super bem, Patrícia. Acho que é isso. Tá. E daí, entendo que muito também, apesar, né, deles não serem eles que vão elaborar todo o cronograma, a gente tem a expectativa de receber o plano de trabalho deles, também fazer o nosso cronograma alinhado com esse plano de trabalho, né? Então, tudo isso vai ter um impacto, e por isso também a gente achou importante esse recesso aí até a segunda semana de janeiro, para que nós, internamente, também possamos, né, reorganizar os cursos, enfim, que a gente fala aqui, né, é importante receber uma notificação, é importante cuidar dos arquivos, muitas coisas são importantes, vocês sabem que a gente, aqui, serviço público, né, a gente se divide em diversas, múltiplas funções, então, eventualmente, é bom a gente ter um tempo para poder reorganizar tudo, para poder conduzir da melhor forma para todos os participantes. Tenho certeza que essa é a nossa intenção, né, Patrícia? Isso. Tá. Obrigado.
De nada, Milton. A próxima é Maria Dalila. Bom, boa tarde a todos, né? A minha intervenção, ela vem na linha dos outros colegas, porque eu acho que, como são muitas coisas, e a Vanessa apresentou tudo que foi feito, exposições interativas, consulta online, a consolidação dos grupos de trabalho, o seminário da Unicinos, são muitas atividades, mas a gente está angustiado mesmo na sistematização dessas informações, né? Porque esse diagnóstico, a leitura vai permitir esse diagnóstico, mas tem muita coisa que já deve estar sistematizada e que a gente poderia estar lidando com isso, né? Por exemplo, eu vi ali quando a Vanessa apresentou ali um slide que as comunidades ali, as exposições interativas, eles têm um tipo de preocupação, a calçada, o ônibus, né? Bom, então são questões mais locais, e a gente tem questões mais gerais, questões de planejamento. Então, a minha colocação é isso, sim, a gente precisa saber de todas essas atividades, né? Como é que foi o registro e como está sistematizado e de que forma que a gente vai ter acesso a essa sistematização. Em relação ali ao seminário da Unicinos, a Patrícia nos permitiu e o Atua entregou para essa Ernest Young, né, alguns planos populares que foram feitos das regiões de planejamento, né? Então, quer dizer, tem muita informação, tem muita metodologia e muito bem organizado, mas a gente está precisando entender a sistematização de todas as coisas que foram feitas até agora. E aí eu concordo com a Marilu, que como a gente não tem ainda, eu acho que vocês não tiveram condições e por isso estão fazendo essa pausa, né, não vai ter como vencer o cronograma, porque está faltando muita coisa para sistematizar no sentido de se concluir alguma coisa e também poder levar, né, eu tenho que levar para o Atua para a gente poder contribuir de uma forma mais efetiva. Então, a minha fala, ela vem fechando com as anteriores. Obrigada. Muito bom, Dalila. Acho que sim, acho que a gente tem bastante informação, todo o material que a gente já avançou, a gente tem os relatórios, a gente tem as organizações. Essa questão da exposição ainda está em andamento, tá? Não está concluído, mas acho que cabe a gente, de repente, realmente organizar as informações que tem ali para vocês terem um acesso fácil e poder ler a documentação de maneira organizada mesmo. A gente já pontuou isso. Muito obrigada pela contribuição. Vamos para o próximo. Paulo Renato. Boa tarde, me ouvem? Sim. Ok. Bom, eu estou aqui representando a Agapan, a entidade ambientalista, né? Então, meu objetivo, e acho que parte até dos movimentos sociais e ambientalistas que participam, é garantir, né, que os nossos princípios, né, cada um na sua causa, a nossa questão é os princípios ecológicos e ambientalistas, sejam garantidos, né, nessa construção coletiva que estamos fazendo, né? Eu também me solidarizo e, enfim, concordo com o Marcelo, a Claudete, a própria Patrícia, né, para que todas as atas e documentos estejam lá no nosso Drive, né, e que tenha uma certa facilidade, alguma forma de consultar, né. Bom, quanto à nossa participação, na parte de mobilidade eu já expus os nossos princípios, né, e escrevi no chat, né. Eu acho que o grande desafio, né, é garantir a participação não só nossa, né, da população, de todas as entidades, enfim, para que se construa um documento, enfim, um plano, né, que represente mesmo o anseio da população, e talvez eu esteja antecipando esse debate, mas eu nunca vou perder de vista, e eu nunca não tento perder a visão de conjunto, é de tentar garantir que aquilo que for construído, né, seja de fato
adotado, né, pela prefeitura e seja aprovado pelos vereadores, não que a gente acha que é o dono da verdade absoluta, né, que, enfim, que nós temos aí representantes eleitos que certamente também vão trazer as suas demandas, né, mas a gente fica já, como sempre, preocupado, né, de evitar, de temer atropelos no final do nosso trabalho, né, e que parte ou boa parte possa ser inviabilizado, né? É todo um trabalho que tem que ser garantido. A gente sabe, né, que de parte da atual prefeitura, do prefeito, né, não tem muita simpatia com a participação de conselhos, até queria terminar e já diminuiu atribuições de alguns, e eu trago um exemplo. Hoje alguém me passou aí um link do Instagram aí da secretaria, né, já anunciando que a prefeitura, para fazer a revitalização do Rio Dilúvio, tem que liberar a construção de espigões ao longo de toda a Ipiranga, né? Pô, a gente está discutindo a revisão do plano diretor e a prefeitura sempre joga, parece que a carroça na frente dos bois, né? Estamos, né? Esse é um dos pontos, né? O adensamento, a altura dos prédios, né? Então, de repente, já anunciei que tem que liberar tudo e sempre naquela visão da prefeitura de que nós não temos dinheiro, nós temos que vender a cidade para poder fazer as coisas, tem que vender a redenção, entregar para o privado para fazer a manutenção, enfim. Aí sei que é uma discussão que talvez foge um pouco do escopo, né? Mas esse embate a gente tem que estar preparado no sentido de que temos que garantir aquilo que a gente vai construir para não ser atropelado, como já estamos sendo atropelados em várias outras áreas, né? Em vários outros pontos, em vários outros debates aí. Então, estamos aqui para garantir que esses nossos princípios da nossa entidade aí, e do movimento ambientalista, que eu também converso e a gente se reúne, sejam acatados aqui dentro do nosso grupo aí e no plano. É isso por enquanto. Obrigado, Paulo Renato. Registradas as contribuições. Amanda, queria falar novamente. Acho que a nossa ansiedade, a nossa preocupação é que estão acontecendo coisas paralelamente a essa discussão da revisão do plano diretor, que terão fortes impactos urbanísticos. Então, paralelamente a isso que a gente está fazendo aqui, está sendo feito através do executivo e com o aval do legislativo, alterações pontuais na cidade que vão ter reflexos muito importantes, tanto do ponto urbanístico quanto do ponto de vista ambiental. Então, a gente fica meio atordoado com isso, porque nós estamos discutindo aqui o planejamento global da cidade, do ponto de vista urbanístico, ambiental e tal, ou a gente está fazendo dois trabalhos que não vão fechar. Porque todas essas propostas que estão sendo encaminhadas paralelamente à revisão do plano diretor, desde lá no extremo sul, do Arado, do quarto distrito, da revitalização do centro, da concessão dos parques e praças, tudo isso vai ter reflexo no plano diretor. E nós não estamos discutindo isso. Isso está fora do nosso escopo. Está sendo feito paralelamente, está sendo feito fora da revisão. Então, é uma coisa muito confusa. A gente fica ansioso por causa disso, né? Porque as coisas estão se atropelando fora da discussão que a gente está fazendo. A gente parece que está fazendo aqui uma coisa até inócua, porque não podemos intervir em questões importantes que estão sendo definidas fora da nossa discussão. Então, isso é uma coisa que me preocupa, que provavelmente preocupa boa parte das pessoas que participam dessa revisão do diretor, e isso nos deixa ansiosos, com certeza, né? Nos deixa muito preocupados. Obrigada.
Acho que tranquilo, Amanda, não vejo problemas. Eu acho que seria interessante a gente botar para discussão, né, registrar. O centro e o quarto distrito foram desenvolvidos pela nossa equipe aqui, então a gente está em plena disposição para discutir. O próprio centro e o quarto distrito, o plano diretor está aí, então o próprio plano diretor pode discutir o centro e o quarto distrito, ele está dentro do território. Qualquer área está dentro do território, o plano diretor pode discutir. Então, se vocês quiserem pontuar alguma questão, botar em discussão, era justamente por isso que a gente quis estruturar as reuniões dessa forma. Trabalhar os temas no primeiro momento e trabalhar discussões específicas de demanda de vocês no segundo momento. Esse segundo momento, ele é livre. Então, assim, eu me lembro até que naquela primeira reunião presencial que nós tivemos, se pontuou, por exemplo, a questão do centro, do quarto distrito, a questão do trabalho ali do Atuapoa, né? Foi pontuado. Então, assim, ó, é só vocês manifestarem, olha, vamos marcar tal reunião, a gente coloca a discussão, não tem problema, tá? Tem outras questões que não são, por exemplo, eu coloco que o centro e o quarto distrito foram trabalhos aqui desenvolvidos pela nossa equipe. Outros trabalhos não, entende? Mas não tem problema nenhum se colocar a discussão e registrar as contribuições e os debates sobre o tema específico no plano diretor, tá? Então, a gente vai formalizar todas as discussões que estão acontecendo aqui, a gente vai formalizar e vai deixar registrado e ir avançando na construção do processo. Então, fica aqui aberto o canal, tá? Aqui o Mário colocou uma proposta ali. Se quiser depois pontuar na reunião, seria interessante. É sempre melhor discutir aqui falando, né? Que é melhor para nós, até para os nossos próprios registros. Depois da Amanda tem a Nívia Opperman. O Jorge não estava antes do que eu, que acho que ele tinha saído, está esperando no lobby. Acho que ele tinha se inscrito antes. Bom, eu posso ir falando e depois ele fala. Pode ser? Ele não está na minha lista, deixa eu ver. O Jorge. Deixa eu ver. Bom, enfim, vou falar. Bem, primeiro, essa é a segunda reunião que eu estou participando. Eu participei do seminário lá no Unicinos e estou tentando me inteirar, né, de toda a estrutura do trabalho. Então, assim, se vocês estão com dificuldade, vocês imaginam a minha, né, que ainda não conheço bem todos os canais de comunicação. Agora que eu fui ver ali, nem sabia do grupo do WhatsApp, agora que eu já abri ali o Drive e depois vou olhar com mais atenção. Mas eu fiquei pensando, assim, concordo com as intervenções que foram feitas, mas tem duas questões, assim, que eu queria pontuar. Uma delas é que eu acho que, assim, esse grupo me parece um grupo de pessoas representantes de entidades muito interessadas em contribuir, e a gente tem que ter o sentimento de que a gente realmente possa fazer a diferença nesse trabalho, e não uma questão mais, digamos, formal, né, para caracterizar um trabalho aberto à comunidade, que, na verdade, paralelamente está sendo desenvolvido outro tipo de plano. Então, acho que muito da nossa preocupação é que realmente não se faça de conta aqui, mas que o que se discuta aqui possa ser incorporado realmente ao trabalho. Uma outra questão é sobre o trabalho da consultora, né? Eu confesso que aquele dia lá no seminário, na Unicinos, como eu também estou há pouco tempo acompanhando aí o trabalho da elaboração do plano, eu fiquei assim um pouco preocupada, né? Não, claro, lá era uma coisa muito rápida, então até eu vou olhar, eu vi que o termo de referência está aí, mas não vi a proposta deles, não sei se está lá na pasta do Drive. Acho que é importante a gente olhar, e vejo que vocês vão ter uma tarefa bem importante, que é a partir da entrega, dessa primeira entrega deles do plano de trabalho, conseguir compatibilizar, né, toda essa etapa de discussão, de contribuições que vêm sendo feitas no âmbito da leitura da cidade, porque tem muita informação,
né? E eu acho que essa nossa próxima reunião, a minha expectativa é que vocês possam trazer, então, isso mais mastigado, para a gente ver não só essa questão que a Marilu colocou sobre a exiguidade do tempo, mas principalmente como é que essa nossa discussão vai entrar dentro desse processo. Porque, assim, é uma tarefa grande, né? Eu vi, né, ali no termo de referência que tem uma infinidade de conteúdos, né? E eu acho que vai ser realmente um desafio transformar não só essa parte de diagnóstico, né, mas principalmente a parte depois da discussão das propostas, que eu acho que isso aí vai ser, assim, a gente sabe que vocês, enquanto técnicas, né, da prefeitura, sofrem muita pressão, né, e eu acho que o papel aqui das entidades é também dar um respaldo técnico para essa discussão, porque senão não precisa fazer tudo isso e deixa a Câmara aprovar o que quiser, né? Tá? É isso. Obrigada. Acho, Nívia, muito obrigada pela tua contribuição. Quero deixar registrado que a nossa intenção de formar esse grupo não é pro forma, não é, bem pelo contrário. Como a Vanessa pontuou, nossa equipe técnica é formada essencialmente por arquitetos urbanistas, e arquitetos urbanistas ali do quadro, né? Então, majoritariamente do quadro, e como representantes do poder público, a gente não tem nenhuma intenção de fazer por conta o nosso trabalho, a gente precisa, e a gente gostaria muito, os meus colegas aqui sabem, a nossa intenção de poder receber esse conhecimento de vocês, da sociedade interdisciplinar, de poder receber essas contribuições e essa proposta que vai sair, sim, ser parte das contribuições que são feitas desse grupo. Eu, particularmente, prezo muito e dou muita importância ao trabalho desse grupo. Então, eu tenho altas expectativas dos resultados que nós vamos produzir aqui. E a nossa ideia é, ao longo do tempo, fazer com que vocês tenham interação plena com o que está acontecendo dentro do processo. E, então, assim, ó, o que depender de mim, vocês serão parte desse processo como protagonistas. Então, claro, isso dá trabalho, né? Aí vocês já estão vendo como dá trabalho. Dá muito trabalho para nós fazer essas compatibilizações, essas cobranças que vocês estão fazendo, a gente entende, elas são super importantes da gente fazer essa compilação. Mas, além do trabalho nosso aqui, das reuniões que nós estamos fazendo, existe um trabalho depois de chegar no computador, organizar, ouvir as reuniões, sistematizar as contribuições, organizar, dar uma lógica para elas em relação aos temas. Então, tem todo um trabalho nosso aqui, da nossa equipe, para fazer isso dar certo. Isso demora um tempo também. Então, por isso que a gente concorda, principalmente com a pontuação que a Marilu colocou lá no começo, de que sim, isso está, vamos dizer, a gente está enxergando aqui o tamanho vamos dizer, o tamanho, vamos dizer, como é gigante esse processo. E, principalmente, assim, ó, todos nós aqui, né, somos novos na secretaria, né? Então, assim, muitos assim acham, não, vocês não têm, vamos dizer, a experiência. Sim, temos um plano diretor, temos uma equipe que tem as suas experiências, mas dentro da prefeitura somos, vamos dizer, eu sou das mais antigas, né? Então, mais ainda, a gente entende como fundamental a participação de vocês dentro desse processo. E a gente acredita muito. Então, é o que eu gostaria, assim, que sejamos parceiros, gostaria de que vocês tenham isso também, que a gente seja parceiro. Mas que, claro, vai dar trabalho para nós, mas vai dar trabalho para vocês, e isso é uma preocupação que eu tenho. Eu questionei muito, assim, quando eu vou botar uma reunião uma vez por semana, vai ser puxado, é puxado para nós, organizar cada reunião, é puxado, mas eu sei que é puxado para vocês também. Então, assim, ó, assim, às vezes vocês podem não ter o resultado no tempo que vocês estão esperando, mas podem ter certeza que vocês terão um resultado e que esses anseios de vocês serão atendidos, tá? E aí coloco, coisas que estão acontecendo, não tem problema, registrem no processo, nós estamos fazendo a revisão do plano diretor, como o nosso próprio prefeito diz, é a lei mais importante da cidade. Então, o que estiver consignado na revisão do plano diretor é o que vai reger aí os nossos próximos 10 anos, entende?
Então, desculpa a minha manifestação. A gente está sendo pressionada aqui por vocês, mas eu acho ótimo, porque é tudo que a gente queria. A gente quer pessoas engajadas e que queiram participar. Então, desculpa aí qualquer coisa, mas obrigada, Nívia, acho que foi excelente sua contribuição. Eu não sei se a Vanessa queria complementar. Eu ia só comentar, né, Patrícia, eu não sei se, como a Patrícia disse, né, a gente vai tomar esse tempo, reorganizar ali as pastas, tentar pensar de uma forma mais intuitiva, até que a gente consiga também ter o controle de quem está acessando os arquivos, né, eventualmente, para a gente também poder ter um diagnóstico de quem pode estar tendo problema de acesso. Nos relatórios que foram produzidos a partir das oficinas de 2019, existe toda uma sistematização de como as contribuições foram direcionadas assim, para resultados que serão incorporados na revisão. Da mesma forma, nos trabalhos desenvolvidos do quarto distrito, do centro, toda a contribuição, né, Patrícia, tinha ali associada a ela o encaminhamento e como ela foi incorporada assim, dentro das propostas. Entendo que muito do nosso compromisso é poder fazer esse exercício, né, de todas as contribuições ter, de alguma forma, um encaminhamento, né, e daí entender como esse encaminhamento vai fazer parte do plano. Acho que entender essa metodologia, e talvez a gente já tendo essa experiência anterior, né, a partir desses projetos, de como a gente incorporou, a gente também pode trazer, de repente, já no início do ano que vem, né, nessa primeira reunião de retomada, como a gente vai estar fazendo esses registros e também aceitar contribuições de como esses registros podem, né, ser feitos e ser incorporados e associados às diversas etapas da revisão. Algumas vezes a gente tem até um pouco de dificuldade, porque as contribuições, elas vêm sob diferentes etapas, né? E daí é importante esse alinhamento de cronograma para a gente entender bem, todos nós, em que etapa a gente se encontra e qual, né, a contribuição daqui a pouco vai ter que ficar para uma outra etapa e qual contribuição faz parte desse debate nesse momento, né? Acho que seria mais isso, Patrícia, que eu tinha anotado aqui para colocar de contribuição. Tá bem. Só um detalhe, tem gente na espera da reunião, não sei quem que está gerenciando. Vamos ver qual é o próximo inscrito. Acho que não temos mais. Ou o Jorge, que tinha saído. Não sei se gostaria de se manifestar. Gostaria de manifestar. Tá. Gostaria. Pode falar, então. Bom, o motivo da minha participação é a questão da mobilidade para o extremo sul da cidade. Vamos deixar bem claro isso, mobilidade no extremo sul da cidade. E eu fiquei muito assustado quando eu vi a palavra da EPTC dizendo que não haviam obras previstas para a mobilização da cidade aqui para o extremo sul, né? E, inclusive, abrindo mão do transporte hidroviário, dando como uma, vamos dizer assim, uma justificativa, né, a falta de interesse do poder público, da iniciativa privada. Então, isso aí é algo assim que foge de qualquer racionalidade. Onde já se viu você pensar numa cidade, né, e colocar que para que o interesse público seja atendido, é preciso que haja interesse da iniciativa privada. Isso aí é colocar a carreta na frente dos bois, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: vamos lembrar a questão de 20, 25 anos atrás, quando se construiu lá o corredor de ônibus da Farrapos, quando se construiu o corredor da CIS Brasil, quando se construiu o corredor da Sertório, né? Ora, o que nós tínhamos naquela época? Uma cidade que se expandia para a Zona Norte, correto? Bom, agora vocês imaginem o que seria hoje da Zona Norte, tá? Sarandi, Vila Santa Rosa, Nova Gleba, Parque dos Maias, enfim. O que seria dessas regiões se não houvessem esses corredores para ônibus, tá? Agora vocês projetem isso para o extremo sul. A cidade, a fronteira urbana de Porto Alegre, ela só tende a crescer para o extremo sul, tá? E aí você vê o poder público municipal dizendo que não tem nenhuma via de escoamento, um corredor de ônibus previsto para o extremo sul. Só para vocês terem uma ideia, tá? Talvez a maioria aqui não conheça, né?
nós temos ali a Oscar Pereira, tá? E ela emenda com a Costa Gama. A Costa Gama, ela chega bem no meio aqui do acesso ao extremo sul. Ora, o que seria, digamos assim, um pensamento racional? Tá? Quando termina a Costa Gama, uma avenida projetada que viesse até o Lamy, né? Ora, o que aconteceu? Colocaram um conjunto habitacional em frente dali onde poderia ser projetada a continuação da Costa Gama. Então, o que nós notamos? Que aqui para o extremo sul não existe a mínima preocupação sequer de conhecer o extremo sul. Eu vejo aqui na discussão das pessoas aqui, quando se coloca o sul e o extremo sul. O sul é uma coisa, o extremo sul é completamente diferente. Eu até coloquei na última reunião aspectos geográficos que dividem. Há vamos dizer assim, uma cadeia de morros que dividem a zona sul do extremo sul. E a gente vê, partindo de parâmetros errados, quando se fala, a RS 118, né, vai chegar no Lamy, isso para a região do sul, extremo sul. Gente, isso não tem nada a ver com o sul. Tá? E outra coisa, é uma obra, tá, que, mais uma vez, está servindo ao transporte individual. Tá? Ela não reflete a necessidade do transporte coletivo. Tá? E outro detalhe, os encontros aqui, a gente não tem, digamos, uma réplica, uma tréplica, né? Mas eu vou voltar ao assunto que me foi respondido quando eu questionei as obras que, ao invés de fazer um BRT, a prefeitura foi lá e gastou na passagem de nível da Anita Garibaldi, a passagem de nível da Cristóvão Colombo, tá? Eu questionei essas duas obras e o representante da EPTC disse: não, essas obras levaram em conta o transporte público. Olha, eu peguei, na hora não tive nem como questionar, tá? Mas me dei ao trabalho de pesquisar quais são as linhas de ônibus que passam ali. Gente, é uma linha de ônibus que passa na Anita Garibaldi e uma linha de ônibus que passa na Cristóvão Colombo, tá? Poxa, isso aí digamos assim, é uma falta de seriedade. Então, admitam que não se tem nada, que o poder público municipal, tá, não quer fazer nada para o extremo sul, tá? Que o objetivo do poder público municipal é o transporte individual, tá? E que nós aqui estamos entregues ao Deus dará. Tá? Então, nós precisamos partir de parâmetros sérios. Tá? Não adianta, se nós partirmos de parâmetros equivocados, vamos chegar em soluções equivocadas. E vou dar outro exemplo. Quando se junta Restinga com o extremo sul, apesar de geograficamente estarmos próximos, a Restinga não tem praticamente nada a ver com o extremo sul. Tá? As necessidades do extremo sul são completamente diferentes daquelas da Restinga. Então, quando eu me refiro a parâmetros errados, foi colocar a reunião do extremo sul lá na Restinga. A gente não tem nem ônibus que leve daqui do extremo sul para a Restinga, tem que pegar duas conduções. Tá? E foi feito num sábado de tarde, em que nós, aqui no extremo sul, olha só, se alguém morador da Extrema quisesse ir nessa reunião, eu vou dar o caminho. Tinha que ter pego um ônibus da Extrema, ter descido no fim da linha do Lamy, ter pego um outro ônibus, ter descido em Belém Novo, ter pego um outro ônibus, descer na Juca Batista, para aí, então, chegar na Restinga. Isso, olha, parece história de filme, mas é verdade. Isso aí é verdade. Se alguém quisesse ir de ônibus para essa reunião, era esse o caminho. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas é uma reunião... Mas não é só para reunião, isso aí é o caminho para ir para o Hospital da Restinga. Alguém que quiser ir para o Hospital da Restinga tem que fazer isso que eu acabei de falar.
Tá? Então, essas necessidades, é isso que esse grupo de trabalho tem que ter em mente. Tem que vir aqui no extremo sul, não adianta ir lá na Restinga. A realidade da Restinga é outra, não adianta falar em extremo sul e sul. A realidade do extremo sul é outra. Tá? Então, era essa a minha colocação. Tá? Desculpe se eu me alonguei um pouco, né? Mas chamar a atenção disso, que o motivo de eu estar aqui é o extremo sul que não está sendo tratado da forma como deveria. Tá ok? Muito obrigado, meu. Obrigada, Jorge. A gente, acho que muito bem pontuada as tuas questões, né? A gente, de repente, vai indicar até algum processo participativo específico, né, para atender essa população. Acho que seria interessante a gente complementar nesse sentido. O que eu queria pontuar é o seguinte: a gente vai ainda retomar esse assunto, tá? A gente vai tratar da Zona Sul na primeira reunião que a gente retomar lá no dia 15. Isso, então a gente vai continuar falando sobre isso. Então, e a gente ainda vai retomar também o tema mobilidade, que eu acho que tem uma questão bem específica ali, que eu acho que seria bem importante a gente deixar pontuado e, de repente, até receber o retorno dos colegas da secretaria a respeito disso, no sentido de propostas, enfim. Então, fica registrado isso, tá? Eu acho que não temos mais contribuições. Se não temos, né, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a paciência de vocês. Temos um longo período pela frente. A nossa ideia, então, agora é retomar na segunda quinzena de janeiro. A gente vai organizar a partir de janeiro, então, algumas reuniões presenciais para que a gente possa fazer uma interação mais profunda, né? A gente sabe que essa troca presencial é muito importante. Então, a gente vai deixar organizado aí com antecedência para vocês se prepararem também, né? Em especial o Jorge, né, Jorge? Então, em não havendo mais manifestações, vou desejar a todos que não verei um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e aguardamos vocês, então, na segunda semana de janeiro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar. Até mais, então. Tchau. Abraço. Abraço. Tchau.